E aí, galera, tudo bom? Vou responder aqui mais um comentário. Aqui, achei. Vô, oi. O teu cão tem os olhos vermelhos, olhos caídos. Ele é horrível de se ver. De fato, é um cachorro horroroso de se ver, tá bom? Pedro, vai H no mato. Tudo de bom, um beijo.